Quando o prazer arruína a sua vida. Hoje eu quero analisar uma das obras mais icônicas do Renascimento, o Baco, de Caravaggio, nas suas duas versões. E vamos falar sobre como levar uma vida de prazeres adequados e quando o prazer parece muito sedutor, mas na verdade não é. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Essa aqui é a figura que eu quero analisar. Essa aqui de um lado e essa aqui de outro, tá? Essas duas figuras são as figuras que eu quero analisar. Ambas do mesmo autor, Caravaggio. Essa aqui está na Galeria Uffizi, lá em Florença, na Itália. Galeria esta que eu, com os meus alunos, vamos visitar pessoalmente na nossa viagem filosófica à Itália, do estoicismo ao renascimento. A nossa proposta é respirar, caminhar e aprender nos mesmos cenários intelectuais onde floresceram Sêneca, Agostinho, Maquiavel. Porque, como a gente sabe, o turismo passa, mas a experiência intelectual fica. Nós vamos em parceria com a Bahia Vista Turismo, que é uma agência de mais de 20 anos de experiência de Salvador, Bahia. Nós vamos no mês de abril de 2026 e você pode fazer sua inscrição aqui, reservar sua vaga, porque só faltam 8. Nós ocupamos mais da metade das vagas com os alunos que já foram conosco lá para Grécia este ano. E sobraram 8 vagas, você pode ser uma delas. Vou colocar o site que eu estou mostrando aqui para você na tela, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, porque lá tem todo o roteiro da viagem. Nós passaremos por Roma, por Vaticano, por Assis, por Florença, Siena e Pisa, né? Florença é onde veremos essa obra, por Veneza e voltaremos ao Brasil. O roteiro completo está aqui e aqui tem toda a nossa proposta, certo? Bom, para falar desse Deus aqui, eu quero falar antes de epicurismo, que é a doutrina filosófica do mundo antigo que leva a sério o prazer. E para falar de epicurismo, eu vou lançar mão de uma aula contida lá no meu núcleo de formação filosófica, num curso específico de História da Filosofia. Este curso aqui. Aqui no módulo de Filosofia Antiga, nós temos uma aula de Estoicismo e Epicurismo, e dentro desta aula, eu quero lembrar a você o que é o epicurismo, ou o que a filosofia tem a dizer sobre o prazer, para que aí sim a gente vá para aquela obra e a analise sem mais delongas, tá? Mas eu quero que você ganhe repertório aqui. Vamos lá. O que é o epicurismo? O que é Epicuro? Epicuro é o fundador do epicurismo, nasceu na ilha de Samos, em 340 a.C., mas ele era filho de pais atenienses. Segundo se conta, por volta dos 35 anos de idade, fixa-se em Atenas, adquire um terreno cercado por jardins e estabelece sua escola, então conhecida pela tradição como o Jardim de Epicuro. Enquanto na casa habitavam os mestres, o fundador e seus discípulos, no amplo jardim, acampando em barracas e cultivando hortaliças, instalavam-se os novos discípulos vindos das mais distantes regiões. Vitor, então, Epicuro foi o primeiro hippie? Parece. Mesmo após a morte de seu fundador, o epicurismo sobreviveu por cerca de 7 séculos no mundo greco-romano. Estabelece-se em Roma, em meados do século II a.C., tendo como principal continuador filosófico romano Lucrécio, principalmente no poema A Natureza das Coisas. Por volta do século III d.C., Diógenes Laércio, um comentador da vida dos filósofos, registrava ainda haver epicuristas em sua época. Pierre Gassendi, já no século XVII, também se considerava discípulo de tal escola. Epicuro era um materialista, certo? A filosofia era uma atividade que levava, com base nessa concepção de realidade, a vida tranquila, a vida boa. Uma das maiores citações para quem quer aprender filosofia vem do Epicuro, de uma carta que ele endereçou a Meneceu. Diz Epicuro que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho. Porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de se dedicar à filosofia não chegou, ainda não chegou,
ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Isso é para você que ainda não decidiu estudar filosofia com afinco. Então, veja, a mensagem é que a filosofia conduz à verdadeira natureza das coisas. Uma vez de posse dessa compreensão, o homem teria plenas condições de trilhar o caminho rumo à felicidade. Essa a concepção. E nessa carta a Meneceu, esse que eu quero falar, ele fala mais sobre a concepção dele de prazeres. Veja, não há idade para dedicar-se à filosofia, porque filosofar para ele implica buscar a vida boa. Prática que deve se estender por toda a vida, e a vida boa é aquela dedicada ao prazer, que em grego é hedoné, e por isso o nome hedonismo, seria um prazerismo. Mas, veja, Epicuro não pregava o prazer a qualquer custo. A melhor maneira de entender o prazer para Epicuro é concebê-lo duplamente como saúde do corpo, que em grego a gente pode chamar de aponia, e tranquilidade do espírito, que a gente pode chamar de ataraxia. Em outras palavras, ausência de dor e ausência de ansiedade, talvez. Então, veja, aqui palavras do Epicuro. Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento. Não é prazer por prazer, não é prazer desmedido, não é prazer dos sentidos apenas, certo? Como pensam aqueles que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente. Mas há o prazer, que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Aponia e ataraxia. Ele faz, então, uma ode, um elogio, um estímulo ao prazer necessariamente comedido, na medida exata da satisfação. E há uma hierarquia de prazeres em Epicuro. Veja, há prazeres naturais e necessários, ou seja, que vêm do impulso humano e que precisa vir para que a gente sobreviva, comida, bebida e abrigo, por exemplo. Há prazeres não naturais, mas necessários. Quer dizer, óbvio que eles não existem, porque se eles são não naturais, como é que eles poderiam ser necessários? Não existem. Há prazeres naturais não necessários. Por exemplo, quero comida, bebida e abrigo. Mas quando eu refino comida, bebida e abrigo, agora eu quero comer uma comida do chefe de cozinha francês. Eu quero beber uma cerveja artesanal. Eu quero uma mansão para me abrigar. Bom, isso daí não é necessário, né? Isso deriva de uma necessidade natural, mas não é necessário. E existem aqueles que não são nem naturais nem necessários, são frutos da opinião falsa sobre o mundo. Tudo aquilo que a gente pensa que precisa ter, mas não precisa coisa nenhuma. Então você vê que Epicuro é alguém extremamente comprometido com a busca pelo prazer, materialista que é, ou seja, um materialista é aquele que diz que a realidade é fundamentalmente corpo. Se nós somos fundamentalmente corpo, bom, buscamos prazer e evitamos a dor. Se esse é o caso, a busca pelo prazer precisa ser comedida. Ela não pode ser exagerada, porque caso seja, ela logo em seguida leva à insatisfação, leva à dor corporal, à dor moral, por que não dizer aquilo que todo mundo sente depois de uma bela ressaca, né? Se você bebe, você sabe disso. Bom, esse é o básico do epicurismo que você precisa saber para aí então vir para essa imagem aqui. Vamos analisá-la, porque ela é um ícone do Renascimento, mas ela certamente bebe nas fontes epicuristas, tá? E você vai perceber por quê. Tanto essa quanto essa aqui. Bom, as duas. Mas vamos para essa aqui. O contexto histórico dessa obra aqui é aproximadamente 1596 e 1598. Estamos falando ali do finalzinho do século XVI, certo? O Caravaggio está sob a proteção de um cardeal chamado Francesco Maria del Monte, que é um grande patrono das músicas, do teatro, do que a gente chamava de cultura de salão naquela época. A obra integra uma série de meias figuras jovens, com forte naturalismo, que ele vai pintar durante esse período. Esse é um deles, tá?
Ele vai pintar um ragazzo com canestro de fruta, um ragazzo morso de ramarro, um canestro de fruta, vários, tá? Depois, ele vai ser presenteado por aquele Francesco Maria del Monte, que financiava o Caravaggio, aos Médici, que era uma importante família que detinha poder em Florença naquele período. E aí ele vai entrar, assim, na coleção Uffizi. Uffizi é uma galeria que existe até hoje. É a galeria que nós vamos visitar quando formos a Florença. Ok. Não se trata de uma peça, digamos assim, devocional. Ou seja, não é um culto ao deus Baco, certo? Não é uma encomenda para adorar a Baco. É mais algo próximo de uma pintura de gabinete, sabe? É feita para um círculo de pessoas eruditas que entendem de símbolos, de mitologia e provavelmente, né, curtiam um certo erotismo controlado, tá bom? Então vamos para descrição visual um pouco mais minuciosa aqui. Essa é a figura do Baco, que é o deus romano do vinho, que equivale ao Dionísio dos gregos, certo? E aqui a gente tem um jovem nu da cintura para cima, envolto em um tecido branco, pesado, com uma espécie de toga, que meio que escorrega do seu ombro, correto? A cabeça dele é coroada com uma guirlanda de folhas de videiras, certo? Né? A árvore que dá origem à uva, aludindo, portanto, ao deus do vinho, ok? Também tem uvas aqui na cabeça dele. Então, opa, tem uvas e tem as próprias folhas de videira. O corpo dele, veja só você, não é o ideal greco-romano. Ou seja, ele tem aqui os ombros um pouco estreitos, o peitoral um pouco não definido, um pouco mole, a barriga um pouco discreta, a pele rosada, ou seja, é um corpo de rapaz comum, não de um atleta clássico. Esse realismo, entre aspas, imperfeito, digamos assim, é deliberado. O Caravaggio recusa o corpo idealizado renascentista e pinta o Deus como um garoto de taberna vestido de Baco. O Caravaggio está querendo fazer isso. Ele não está idealizando corpo algum aqui. Certo? Isso é um elemento de estilo do Caravaggio aqui. Tem um gesto no olhar desse moleque. Bora pegar esse olhar aqui em destaque, porque ele é interessante. Pega o olhar, mas vamos analisar o todo. A mão direita segura uma taça de vinho tinto, certo? Ela é oferecida a você que está vendo a pintura. Era como se ele estivesse convidando você a um brinde, a um convite. Percebe isso? Essa taça está muito próxima do plano do quadro, assim, o plano médio, quase saindo do quadro, quase como se fosse uma figura em 3D, oferecendo a você uma taça, te convidando para beber. A outra mão dele prende um laço preto no tecido. Esse aqui, ó, tá vendo? Ela prende esse laço preto no tecido num gesto meio que ambíguo. Ela pode ser fechar a toga, e, portanto, assim, pode ser um gesto de modéstia, ou pode ser um ato de desenlace, sugerindo um desnudamento. Tá ambíguo aqui, a gente não sabe. E a ambiguidade é proposital. O olhar, e aí a gente vai para o olhar, né? Esse olhar aqui. O olhar é um tanto quanto distante, ligeiramente entediado, ligeiramente lânguido, como se o prazer já viesse acompanhado de uma certa ressaca, concorda comigo? Esse olhar não é exatamente o olhar de sedução, né? Tem aí uma sensualidade, mas é meio melancólica, meio lânguida, né? O resultado disso tudo aqui é meio que um convite que mistura sedução, mas também um certo cansaço. Como se o vinho já viesse com a ressaca. Percebe? Como se o vinho já viesse com a ressaca. E aí,
tem a natureza morta, as frutas, o vinho, o tecido. Então, em primeiro plano, tem um cesto de frutas. Tem um cesto de frutas aqui, ó. Vamos sinalizar para ele. Esse cesto de frutas aqui, certo? Isso é natureza morta. Isso é natureza morta. Bom, esse cesto de frutas, uvas claras, escuras, figos, romã aberta, maçãs, pêssegos, algumas frutas estão machucadas, com manchas, folhas secando, meio amareladas, tá vendo? Ó, essa aqui tá meio amarelada. Olha essa folha aqui secando. Já tá seca, de propósito. Ele poderia pintar todas as folhas verdinhas, mas ele não pinta. Sabe isso? Aqui, ó, fruta já meio aberta e tal. Olha essa aqui que parece ser uma espécie de, não sei, uma maçã, um pêssego e tal. Como ela já tá meio amarelada, já tá meio manchada, percebe? Isso é de propósito, obviamente que é de propósito. O Caravaggio pintou cada canto desse quadro aqui. A representação é de um certo naturalismo, né? A textura da casca, brilho úmido, folhas enrugadas. Poderia ser uma natureza morta autônoma. Ele poderia ter pintado só isso, de tão naturalista que ele foi aqui. Ele tem o vinho na taça, que é um vinho espesso, né? Um vinho assim, quase negro, esse vinho aqui, certo? Um vinho quase negro, com reflexos vermelhos, né? Profundos e tal. Alguns autores sugerem que se nota a ondulação da superfície, como se a taça tivesse acabado de ser movimentada. E, de fato, você pode ver aqui essa ondulação, né? Essa ondulação está aqui, ó. Ela tivesse acabado de ser movimentada. Olha o detalhe interessante. Então, o tecido branco aqui forma grandes dobras, você está vendo? Onde o Caravaggio mostra o seu virtuosismo, né? De descrever luz, sombra, relevo, sacou? Tudo isso aqui, o virtuosismo dele de pintor. Então, tudo é material, tudo é pesado, tudo é sensorial, você quase sente o cheiro do vinho, das frutas passando do ponto, correto? E aí tem a luz, a cor e a técnica. A iluminação é meio oblíqua, ela vem um tanto quanto da esquerda, típica do Caravaggio, né? Ela destaca o rosto, o ombro, o braço, a taça, frutas, deixando o fundo em penumbra, meio que neutro. E ainda não é uma espécie de culto ao escuro, que vai vir bem depois. Mas já é um contraste. Já é um contraste. A paleta dele é meio quente, é vermelho do vinho, da romã, verdes ocres, né, e tal. E é uma observação bem minuciosa de detalhes. Detalhes, talvez, se o Caravaggio quisesse colocar aqui em tela o ideal clássico, ele não teria colocado tanto detalhe assim. Mas ele coloca. Puxa, a gente que fala que ele tá, inclusive, com as unhas sujas, né? A gente pode vir para cá, ó. Cara, dá para ver as unhas sujas. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui? Ele tá um tanto com as unhas sujas. Esse nível de detalhe aqui é o nível de detalhe que ele poderia não ter colocado, mas colocou, né? Mas colocou. O que mais dá pra gente observar aqui? Esse aqui é o que a gente chama de naturalismo caravagista. Ou seja, o naturalismo do Caravaggio. Nada é embelezado, tudo é intensamente real, brutal, mesmo num tema mitológico, sabe? E a gente pode ir para algumas leituras, certo? Algumas leituras aqui. Analisado minuciosamente esse quadro, né? Então, ó, o Caravaggio não pinta o deus Baco, certo? Do sentido clássico do negócio. Ele pinta um rapaz vestido de Baco. Então, muitas hipóteses sugerem que seja um dos modelos habituais do artista, possivelmente um jovem de origem humilde e tal. Não sei, ninguém sabe, só há especulações. Talvez um amante, talvez um garoto de rua, talvez, enfim, modelo pago. Isso aqui quebra o modelo renascentista de mitologia como uma certa nobreza e aproxima o Deus do mundo concreto de corpos precários. Isso é uma quebra com o ideal renascentista. Talvez você pense em homens renascentistas, você pense naqueles homens musculosos e tal. Aqui não. E aqui, e é isso que
me chama a atenção, e é por isso que eu introduzi o epicurismo antes, é mais ou menos o seguinte. O tema evidente é o prazer, correto? Vinho sugere embriaguez, as frutas sugerem abundância, fertilidade, o corpo jovem sugere erotismo, correto? Mas esses detalhes meio que corroídos, né? As frutas estragadas, as folhas secas, o cansaço no rosto, a sujeira nas unhas, veja só, introduzem uma nota de vaidade, no sentido de colocar o aspecto passageiro do prazer, no sentido de colocar não só a ideia, mas a materialidade da putrefação dos corpos, né? Sugerindo, ao mesmo tempo, um prazer, mas que se desvanece, um corpo, mas que pode envelhecer, uma festa, mas que logo vai acabar. Então, alguns críticos veem nas frutas passadas, no vinho pesado, na meditação sobre uma espécie de transitoriedade do gozo, como se o quadro dissesse alguma coisa como: sim, aproveita, mas lembra que isso aqui vai apodrecer. Sabe? Lembra que isso aqui vai apodrecer. Então, assim, a taça e o cesto foram lidos como uma espécie de convite horaciano. Você já ouviu falar do convite horaciano? É o famoso carpe diem, que foi inventado por Horácio, né? Assim, é um convite à convivência, mas a simplicidade, a amizade, a partilha do vinho, um aproveitamento do presente, porque as coisas vão acabar, as coisas vão, né, ser transitórias. Então tem essa ideia de carpe diem aqui, porque ele não está sugerindo só as coisas boas, ele está sugerindo o tempo inteiro as coisas materiais no sentido de temporais, no sentido de transitórias, no sentido de passageiras. Percebe? Tem esse elemento aqui também. Tem uma ambiguidade erótica e religiosa. Vários intérpretes notam que o vinho, num contexto católico, remete também à Eucaristia, que Baco é o deus do êxtase, que ele flerta com experiências de transcendência pagã via embriaguez, né? Essa embriaguez levava uma certa conexão mística na cultura greco-romana. O Caravaggio vai pintar também cenas bíblicas, tá? Com grande realismo. E aqui ele também já esteja explorando o limite entre o sagrado e o profano. Dá para entender? Então, assim, não é possível provar cabalmente uma intenção teológica, mas a justaposição do vinho como prazer, do vinho como sangue, é um ponto bem fértil para a interpretação filosófica. E aí, meus amigos, a gente pode comparar com este cara aqui, que também é do Caravaggio, não está na galeria Uffizi, mas aqui o nome da pintura é Baco Doente. Baco Doente. Alguns anos antes, o Caravaggio pinta o chamado Baco Doente. Provavelmente é um autorretrato em que ele, Caravaggio, aparece com uma cor amarelada, um olhar cansado, segurando uvas com uma coroa de Hera. Aqui, a doença é explícita, né? O nome é Baco Doente. No Baco do Uffizi, né, na galeria Uffizi, a doença é mais sutil. Olha, a doença é mais sutil. Cansaço no olhar, frutas em decomposição, uma leve morosidade. Os dois quadros parecem duas variações sobre o mesmo tema, se a gente quiser. O corpo jovem sob a sombra da decadência. Em um literalmente doente, no outro saturado de prazer até a borda da ruína. Entende? Então, ó, filosoficamente, o que está em jogo para a gente analisar aqui? Então, separei aqui 4 pontos. Né? 4 pontos. Primeiro, tem uma tensão entre o ideal e o real. O tema é mitológico, é o Baco, mas o corpo é absolutamente comum. Caravaggio parece negar uma certa idealização clássica e afirmar que a verdade está naquilo que é transitório, está naquilo que é imperfeito e não no modelo perfeito, certo? Elemento 2. Há uma certa ambivalência do prazer, a taça estendida, uma espécie de convite e advertência ao mesmo tempo, a mesma substância, o vinho,
que anima a festa pode conduzir ao torpor, ao esquecimento de si. Terceiro elemento, um carpe diem, certo? E, portanto, uma consciência de finitude. O quadro encarna uma espécie de carpe diem horaciano, desfrutar do vinho, do corpo, da fruta, sabendo que tudo isso vai apodrecer, certo? É uma certa consciência da transitoriedade da vida, não é moralismo barato. E o quarto elemento é um espectador implicado. Você está implicado nesse quadro, você que me assiste, você que analisa o quadro comigo. Como a taça se estende na sua direção, perceba você, o quadro não é só representação, ele é uma certa proposta. Você é convidado a responder, você aceita ou você não aceita esse pacto com o tempo, com o corpo e com o prazer. Percebe? Bom, você imaginaria que um quadro desse daria tanta margem para reflexão filosófica? Imagina isso pessoalmente na nossa viagem à Itália. Do estoicismo ao renascimento. Não é uma viagem de turismo, é uma experiência intelectual que vai ficar para sempre. Se você está interessado, clica aqui no link da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não se esqueça, você é o que pensa e como sempre. Fique com Sócrates.